Beleza. Fala, meu gás nobre, JP Química com vocês. Mais uma aula que a gente vai dar continuidade aonde? Nos blocos de conteúdos das funções inorgânicas. Galerinha, eu queria que vocês assistissem depois a aula número 1 sobre ácidos e regras de nomenclatura. Segunda aula, que já foi sobre hidróxidos, bases e antiácidos, né, que são sinônimos esses termos. A segunda aula que fala sobre os hidróxidos, ou bases segundo Arrhenius. E hoje nós vamos começar a aula sobre sais. Vamos falar sobre os sais inorgânicos. E aí, o que é que isso tem a ver nesta aula de hoje? Uma revisão que vai acontecer falando dos ácidos e falando das bases. Por isso que é importante retornar aos vídeos das aulas anteriores. Quem ainda não assistiu, passe a assistir, porque precisa dessas aulas anteriores para produzir sal. E o que é o sal? Sal é um composto iônico, sólidos, né, que quando em contato com água, vai ter condutividade elétrica, porque vai ter íons livres, tudo bem? O sal puro, como vocês conhecem, o sal de cozinha, ou cloreto de sódio, ele não conduz eletricidade porque ele é puro. O que é que você tem? Ele no estado sólido. Então, os compostos, os íons ali, eles não estão livres. Eles estão o quê? Na forma de composto iônico. Quando você cuspir ou colocar uma gotinha de água numa certa quantidade de sal, você já sabe que eu tenho íons em solução, o que vai fazer com que conduz corrente elétrica. Então, eles são salgados, coloridos, apresenta solubilidade ou insolubilidade em água, que nem todo sal se dissolve muito bem na água. Vamos conhecer quais são sais solúveis, sais que são praticamente insolúveis, e aqueles sais que não se dissolvem de maneira alguma em água. Então, também faz parte do objetivo desta aula. Sais e suas propriedades. Outra coisa que eles apresentam alto ponto de fusão e ebulição. O que é isso, JP? É uma temperatura muito alta para um sal virar líquido. Certo? Ebulição, aquele líquido que já era sólido para se transformar em vapor daquele sal de origem. Então, imagino as mudanças de estado físico, né? Sólido para líquido, aumenta a temperatura. Líquido para vapor, aumenta a temperatura. Reação endotérmica, que absorve energia e se converte num outro estado físico da matéria. E assim os sais, né? Eles têm esse alto ponto de fusão e ebulição por serem sólidos, né? E conduzir bem a eletricidade quando em solução. Vocês conhecem vários tipos de sais, né? O mais conhecido é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha. E eu tenho alguns sais aqui que eu vou apresentando. Eu tenho o sal de cozinha, que nós temos que buscar fórmula do composto e nome, NaCl. Aí você de lá fala assim, isso é cloreto de sódio. Exatamente, de trás para frente, cloreto de sódio. E o nosso composto iônico tem que apresentar o quê? Metal. Eu tenho metal e não metal. Ligação iônica, tá? Para que você lembre das ligações iônicas, já que o composto é iônico. E os sais são iônicos. Então, eu preciso de um cátion e de um ânion para formar um novo composto. No caso, os sais. Então, a reação ela vai se dar assim, ó. Composto iônico obtido pela reação de neutralização. Entre quem é essa neutralização? Entre um ácido e uma base. Mas, JP, é o seguinte, o ácido, você tem a presença de H+. O que define o ácido? O H+, é o hidrogênio, ele que é responsável pelo saborzinho azedo. E conduzir eletricidade quando ele estiver ionizado na água. Porque os ácidos, eles se ionizam. E as bases, elas se dissociam.
Os sais também se dissociam, porque são sólidos. E os líquidos, que no caso que eu estou falando dos ácidos, a maioria deles vão ionizar, porque são líquidos. Mas se tiver um ácido sólido, eu preciso fazer a dissolução dele em água. E aí ele, na forma da dissolução, ele me apresenta os íons livres para conduzir eletricidade. A base é um composto que vai ter a presença de OH-. Então, quando você assistiu a aula sobre antiácidos, aula 2, eu falava da azia, da gastrite, da queimação de estômago. Então, nós procurávamos tomar leite de magnésio, hidróxido de alumínio, bicarbonato de sódio, substâncias de características básicas para neutralizar a acidez. E essa neutralização, ela se resume na formação de sal mais água, o que vai te dar um alívio, né, daquele incômodo do nosso organismo. Então, sais, qualquer tipo de sais, eles são obtidos industrialmente a partir da mistura de um ácido com uma base. Então, imagine a corrosividade que o ácido tem, a base tem. Eu pegar dois produtos altamente corrosivos e misturar. E quando misturar esses dois nas proporções certas, numa aula prática que eu faço para vocês depois, vai obter sal e água. Só que na forma de quê? Solução. E para obter o sal, o que é que você faz? Técnica da evaporação. Você pode deixar exposto à luz do sol, aquela quantidade de água evapora e aparece o sal, que é o sólido, né? O soluto. Assim, na beira-mar, Rio Grande do Norte, o maior estado produtor, né, de sal do Brasil, ele produz sal a partir da evaporação da água do mar. Extrai aquela água do mar para tanques rasos, a luz do sol aquece, a água evapora, e naqueles tachos bem rasos aparecem aquelas dunas de sais. E aí leva para a indústria, para a refinaria. Mas dentro da indústria, lá eu posso ter ácidos, bases dos mais diversos, aplicar técnica da reação da neutralização e obter o sal que você quer para o uso do dia a dia. Exemplo disso, olha o que é que nós vamos mostrar aqui para vocês mais uma vez. Eu tenho esse composto aqui que já é conhecido para vocês, hidróxido de sódio. É uma solução de soda cáustica. Então, é uma base de fórmula NaOH, certo? NaOH, tá a fórmulazinha aí no rótulo. Outro produto bastante perigoso e corrosivo, olha ele aí na tela para vocês. Ácido clorídrico. É um ácido muito forte, conduz eletricidade, tá? Tá em solução aqui dentro. E quando você, junto com o JP, numa aula prática de química, misturar quantidades adequadas desses dois reagentes, porque você tem, ó, a base e tem o hidróxido, certo? Então, você tem os dois produtos de partida. Olha lá. Você tem, que eu estou te mostrando, você tem o ácido clorídrico e tem o hidróxido de sódio. Quando misturar as quantidades, né? Claro que eu tiro daqui uma certa quantidade em laboratório, tá? Com segurança. Eu tiro uma quantidade daqui e daqui e faço a mistura. Quando eu faço essa mistura desses produtos, eu vou obter sal e água, tá? Em quantidades adequadas. E mostro para vocês que eu vou provar do sal no final. Para vocês pensarem que dentro da química é possível fazer isso de uma maneira segura, né? Mesmo nas nossas casas. Então, você come cloreto de sódio? Como? Esse cloreto de sódio eu posso produzir ele para vocês no laboratório da instituição. Posso obter o sal, né, no mercadinho que vem lá do Nordeste, né? Lá do Nordeste. Então, quer dizer, processo de evaporação. Não precisou misturar nada, né? Obteve pela técnica da evaporação. Tudo bem. Então, no final, eu faço essa mistura, provo do sal, né? Bebendo como se fosse aquela salmoura. JP, para ter o salzinho sólido desse jeito, aqui é o cloreto de sódio, ó, o resultado dele.
você leva a vasilha para a chama do fogão, aquece, ebulir, né? Um processo mais acentuado, a água evapora pela técnica da ebulição, que aumenta a temperatura do processo, e obtém o sal na vasilha. Deixa o sal descansar um pouquinho lá para esfriar e depois você tira ele sólido. Tá? Aí você tira ele de quem? Da solução. Ele volta a ser cristalizado de novo. Então, essa é a aula de hoje. Trabalhar sais que temos de várias cores, vários nomes, mas que tem muita semelhança entre si. São iônicos, corrosivos também, que enferrujam. Você sabe que os sais enferrujam, ele estraga, né? Principalmente o mar, né? Que tem uma alta concentração de sais, né? As embarcações não tiver feito bastante vistoria no dia a dia, pode ter um problema de naufragar, porque o casco ali, ele pode oxidar em função dos sais dissolvidos na água. Esse sal aqui, ó, que vocês já devem ter visto, ele é uma cor azul, é o sulfato de cobre. Então, essa corzinha aqui que vocês estão vendo, já é da própria extração dele na natureza. Sulfato de cobre. Já estou falando que eu vou ter que ter cobre e vou ter que ter sulfato. Então, o cobre vem da base, porque para ter base eu preciso de metal. E um não metal. Então, o ácido, a parte negativa do ácido é um não metal. Cloro, bromo, sulfato. Entendeu? São cargas negativas. Vem do ácido. E as cargas positivas é o base. É a base, o hidróxido, porque tem que ter metal. Então, quando eu falo aqui para vocês sulfato de cobre, eu já tenho um sal de nome sulfato de cobre. Eu tenho que ter o sulfato conhecido e o cobre. Juntar as duas partes e formar o sal denominado sulfato de cobre. Ó. Certo? É um sal bastante bonito, né? De cor bastante admirada, né? Porque é azulzinha. Encontra nas casas agropecuárias. Outro sal que eu posso mostrar para vocês é o sulfato de zinco. Tá? Eu tenho sulfato de zinco. Olha o nome do sal, sulfato de zinco. O que eu te mostrei há 1 minuto é sulfato de cobre. Agora eu estou dizendo que é sulfato de zinco. O metal, zinco, é usado para aplicar na lavoura, sulfato, né, para dar acrescentar mais nutrientes ao solo para a planta desenvolver. Né? Você dá esse combate de sulfato. Existe esse sal aqui, né? Estou mostrando alguns no meio de milhares, né? Iodeto de potássio. Iodeto, potássio. Quem é o metal? Potássio. E quem é o iodeto? É o I de iodo. Tá? E o símbolo do potássio? K. Olha a fórmula dele no cantinho aqui, ó. KI. Ó. KI. Tá aqui no cantinho, ó. KI. Iodeto, potássio. Então, nós temos vários tipos de sais para serem construídos nas aulas de química. Cloreto de sódio, sulfato de magnésio, sulfato ferroso, bicarbonato de sódio. Então, nós vamos, nesta aula, conhecer como identificar o sal, construir a fórmula desse sal por meio da reação de neutralização. Entre quem? Ácido e base. Vem comigo. Vem comigo que nós estamos só começando. Eu vou ter a reação de ácido mais base formando sal e água. Querido, olha o primeiro ácido que eu tenho. HCl. Olha o nome da fera. Ácido clorídrico. A aula de ácido vai te ajudar muito essa nomenclatura. Ácido clorídrico. Olha o final. Hídrico. Então, nós já sabemos que é um hidrácido porque não contém oxigênio. Ácidos que não contêm oxigênio, eu digo que é hidrácido. De nome, clorídrico. Todo hidrácido tem final hídrico. No próximo, eu tenho a soda cáustica de nome hidróxido de sódio. NaOH é uma base. O que caracteriza a base? A presença da hidroxila no final do composto. A segunda aula falando sobre os hidróxidos.
Então, eu tenho hidróxido de sódio. É uma base. Que tem o metal sódio, hidróxido de sódio. Base com presença de OH no final. Ácidos inorgânicos, 90% iniciam com átomos de hidrogênio. E todo hidrogênio ele tem carga mais 1 para os ácidos. Então, quando eu juntar o H+ do ácido com o OH- da base, olha o que é que vai formar. H2O. É o que eu vou te mostrar na reação aqui embaixo. Olha aqui. Vem comigo agora. HCl. Olha o que é que nós fizemos. Separou o H+ do Cl-. Você vai proceder assim, tá? Para poder separar os íons. Esse ácido HCl. Então, hidrogênio, mais 1. E o cloro, menos 1. Como que eu sei, JP, que o cloro tem carga menos 1, querido? Você subiu a carga à sua direita, ela é menos 1. E qual é a carga do hidrogênio? Mais 1. Sempre mais 1. Então, coloca aqui em cima a carga dele, mais 1, ó. Ó, 1 e aqui é o menos 1. Vamos para a base. NaOH. Na+, OH-. JP, como que você sabe que o sódio é mais? Eu posso olhar na tabela periódica que ele está na família 1A dos metais alcalinos. E ele é da família 1A porque a última camada, que é a de valência, ele apresenta um elétron livre. Ele pode fazer a ligação iônica. Então, você tem vários mecanismos de chegar a determinar o NOx, essa carga positiva do sódio. E por quê? Mais 1. Se você analisar quantas hidroxilas você está vendo aqui, ó. Uma hidroxila. Então, se tem uma, quando você sobe para a esquerda do composto, a carga é positiva. À direita do composto, a carga é negativa. Isso eu já tenho falado nas aulas anteriores. Olha aqui, OH menos. OH menos. O 1 que está no pezinho do sódio, você deve estar perguntando, o 1 que está no pezinho do sódio, ele subiu. O lado direito é menos. O lado esquerdo, mais. Pode ser mais 1, mais 2, mais 3, vai depender do número que tiver aqui. Isso aqui, se fosse um 2 subiu 2. Se fosse um 3, subiu 3, porque estaria entre parênteses o OH e o número lá fora, para determinar a carga do metal. Correto? Aí o que é que eu tenho? Juntar as cargas opostas agora, cruzar, ó, fazer o cruzamento das cargas, para formar o composto. Na+, o Na+, eu vou juntar com Cl-. Tá vendo que eu coloquei um embaixo do outro? Positivo abaixo de positivo, negativo abaixo de negativo. É um esqueminha para te ajudar. E aqui eu junto Na+, Cl-. Na+, Cl-. Quais são os números que aqui estão em cima? 1 e 1. Não precisa aparecer esses números lá. Então, juntando, eu tenho Na1Cl1. Formou o sal de nome cloreto de sódio. Numa maior simplicidade, sabe? Chuchuzinho aqui, numa maior simplicidade. NaCl. Se aqui fosse um 2, descia o 2 para cá. Se aqui fosse um 3, descia o 3 para cá. Mas não tem, o número 1 é oculto, ele cabe em todo lugar, certo? Aí você tem a formação do quê? Cloreto de sódio. E a parte de baixo? H+, OH-. Quando eu juntar H+ com OH-, H+ com OH- dá água. H2O. Olha aqui, você tem 2 hidrogênios, então você fala H2. E o oxigênio na frente. Então você forma a molécula de água. Toda reação de neutralização, você jamais vai esquecer. Toda reação que pegar um ácido mais uma base, ela vai produzir sal e água. Água é H2O. Sempre vai sair desse resultado aqui, ó. Desse cruzamento, porque vai neutralizar a sensação de acidez que estava alta dentro do nosso organismo, tá? Vai evitar que aquilo queime por mais tempo. Então, feito isso, terminou. Terminou a produção do primeiro sal aqui do quadro. Cloreto de sódio ou o famoso sal de cozinha, que nós temos em casa. Acrescido do iodo, né? Aí vem acréscimo da indústria, né, na refinaria, acrescentar iodo para o sal ficar iodado e evitar problemas na tua tireoide, nessa glândula que nós temos da tireoide, que pode
Beleza, Carlos. Que pode acontecer de você ter o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, né? O hipo e o hiper, que é a produção alta ou a produção baixa do hormônio, né, da tireoide, pela tireoide. E aí, o que é que acontece? Tem o hormônio TS, né? Tem os hormônios aí T3, T4, tem vários nomes aí para esses hormônios, não me lembro aqui. Mas ela pode crescer pela falta de iodo e gerar aquele bócio, que nós chamamos aí de uma forma muito popular no dia a dia de papo, papeira. Pessoas que têm esse papo de baixo aqui do queixo, que atrapalha até o movimento. É sério. Falta de iodo no sal causa isso, entre outros problemas. Você pode ter, né, uma obesidade mais acentuada, enfim, começa a ter problemas a falta de um nutriente, tá? Vou fazer nas próximas aulas uma prática, né, se der tempo, né? Hoje eu garanto para você que não faço, que não dá tempo. Mas eu vou preparar aqui depois uma aula prática e disponibilizo para vocês. Eu fazendo essa mistura desses dois produtos perigosos e depois eu vou tomar a água salgada, porque vai virar água e sal. E vou mostrar, no final, na cozinha, a obtenção do sal a partir dessa mistura. E aí vocês vão poder usar, até para temperar a saladinha em casa, né? E vou fazer aqui para vocês também. Em questão de 50 minutos, a gente consegue produzir. Aí eu preciso estar organizado a minha mesa de laboratório aqui em casa, na área, onde eu estou, para poder a gente fazer as coisas tudo certinho. Eu não posso errar nas medidas, porque senão o produto não sai como deveria. Beleza? Então, vamos lá. Aula prática tudo, né, pessoal? Vamos pegar outro ácido. Agora é a luta de ácido, base, formando sal e água. Até você chegar a dominar, ó, o ácido aqui que eu vou colocar, H2SO4, mais a mesma base, NaOH. Você tem que saber agora os nomes. Eu quero colocar os nomes desses compostos, faz favor. Então, quando você for escrever nomes, eu te forneço esse ácido aqui. É o ácido sulfúrico. Então, você, na aula de ácido, você assista lá, que tem toda a explicação de ácidos, como escrever a nomenclatura desses caras. Ácido oxigenado, porque agora ele contém oxigênio. E tem, inicialmente, 2 átomos de hidrogênio que vão ser ionizáveis em água. É o que nós vamos fazer agora, nós temos que separar isso. Porque aqui ele está puro. Vamos colocar em contato com água, porque o ácido, ele tem que ionizar. E para ele liberar os íons, precisa de água, né? Precisa de água. Se colocar medidas erradas, você vai ter mais ácido, digamos, né, do que a quantidade de sal que deveria ser produzida. Então, você vai ter um sal ácido. Se você colocar muita base, você pode ter um sal básico. E deixa de ter um sal neutro. Então, a questão é essa. Quando você coloca medidas, ninguém, né, nem o químico vai fazer isso, ninguém, né? Colocar medidas erradas. Sempre medidas certas. O que pode dar errado é a questão dos fatores externos, né? A pessoa que está usando uma vidraria que pode quebrar, que pode fazer leituras erradas, né? Seus olhos ali fazer uma leitura errada dos volumes. Enfim, a balança não registrar certo. E aí, se eu tenho mais ácido no sal, eu vou ter um sal de caráter ácido. Se eu colocar muito mais base, eu vou ter um sal de caráter básico. Que de fato tem, né? Porque existem os sais neutros, que a quantidade, né, é igual, e quando eu tenho um a mais, eu tenho um sal de caráter básico e um sal de caráter ácido. A gente vai ver tudo isso. Como nesse caso aqui, ó. H2SO4, eu tenho hidróxido de sódio. Vamos fazer esse sal aqui, ele neutro, e ele sendo com característica ácida ou básica. Nós vamos descobrir isso agora. Veja só.
Corre lá na tabela de vocês, da aula passada, e busca o nome, ó. Ácido sulfúrico. Olha o final que eu tenho aqui, ó. Ico. Então, NOx, quando tem carga 6, carga 7, você tem o NOx, né? E o final, ico. Então, sulfúrico. Ácido padrão. Esse aqui é o hidróxido de sódio. Eu sempre vou me atentar aos nomes. Hidróxido de sódio. Vamos separar? Tira o hidrogênio aqui, por favor. Ó, H+. O que é que foi, separou agora do hidrogênio? Veja só, tirou o hidrogênio. O que é que sobrou? O S, o O, o 4 e o 2 menos. Correto? Quantos hidrogênios? 2. Vejam só essa descrição aqui, pessoal. Ó, ácido sulfúrico. Você tem quantos hidrogênios para ionizar na água? 2. Quando você tira os hidrogênios, o que é que foi que sobrou? SO4. Com a carga menos 2. Por quê? JP está dizendo para vocês, se subir à direita, a carga é negativa. Se você subir à esquerda, a carga é positiva. E aí você passa a ter um grupo chamado sulfato, ó, no final, ó, que é o sulfato de cobre, sulfato de zinco, sulfato de ferro. Tá vendo que o grupo SO4 ele passa a ser sulfato quando você escreve o sal? Aí nós vamos colocar umas regrinhas depois no final para vocês. Então, vamos aqui. Está feito a ionização do ácido. Peguei o ácido, contato com a água, separou os íons H+, SO4, 2-. Esse 2- é a quantidade de hidrogênio que tem no ácido. É a quantidade de hidrogênio que tem no ácido. E agora vamos colocar a base aqui debaixo. Na+, OH-. É um para lá, um para cá, não tem como ser números diferentes de 1. Ó, continua a mesma base da aula passada. O que é que vai acontecer? Vamos juntar, ó. Vamos juntar esse com esse. Numa forma de multiplicação cruzada. Tá? Numa forma de você multiplicar cruzado. E aí, o que é que você tem? Vamos juntar, ó. Na+1. Do ladinho tem SO4 menos 2. Ó. Certo? Aqui vai ficar H+, OH menos. Só que eu tenho um número aqui, ó. Olha o 2 aqui. 2. Aqui, quando não tem nada, você sabe que é 1, pessoal, ó. Ó, quando não tem nada, você sabe que é número 1 ali para poder formar o sal que vai ser produzido nessa mistura de ácido e base. Olha o que é que acontece. Daqui para frente, você viu que nós colocamos juntinho o positivo e o negativo. Positivo e negativo. Tá aqui. Agora é um caso diferente do anterior, que aqui é menos 2. Então, esse 2, ele vai descer para cá, ó. Ele vai descer para lá. E o 1 não precisa vir para depois do 4, porque o 1 é elemento neutro, cabe em qualquer lugar. Você sabe disso. Então, aqui ficou Na2, SO4. Olha lá como que ficou, certo? Então, você não tem que preocupar duas vezes. O número que está lá em cima negativo, ele desce. Quando está nos ácidos, você sobe. Você sobe nos ácidos, sobe nas bases. E quando vai formar os sais? As cargas que tem em cima, eles descem cruzado. Sentidos, né? Inversos. Não tem nada a ver com sinal. É menos passa a ser mais passa a ser menos. Não tem nada disso. E aqui, ó, vai formar 2 moléculas de H2O. O 2 acompanha e H+ com OH- forma o quê? H2O. Terminou a produção do sal. E aí você tem um sal sulfato de sódio. Sulfato de sódio. Não é mais o ácido sulfúrico, não é mais o hidróxido de sódio, agora é sulfato de sódio. Tá vendo como é que mudou as terminologias aqui, ó? Aqui é sulfúrico.
esse cara aqui passa a ser sulfato. Então, olha só para você não esquecer. Quando o ácido tem final ico, quando o ácido tem final ico, o sal tem final ato. É regra. No passado eu coloquei o clorídrico, passou a ser cloreto. Então, ácido com final hídrico, no exemplo anterior, passou a ter o sal com final eto. Então, você falou cloreto de sódio. E deixou de ser ácido clorídrico. Então, vai fazendo essas relações, por favor. Tá? Agora, eu estou te passando um átomo chamado sulfúrico. Sulfúrico. Olha o sal. Sulfato. Então, final ico, o sal final ato. Quem tem final ico? O ácido. Quem tem final ato? O sal. Mais 2 moléculas de água. Olha que beleza, pessoal. Ó. Na2, SO4, mais 2 moléculas de água. Olha aí o que é que você aprontou. O sulfato de sódio, mais 2 moléculas de água. Reação de neutralização. Vamos balancear a equação química, fazendo favor? Vamos fazer o balanceamento, acertar o número de átomos nos reagentes, igual ao número de átomos no produto? Então, nós temos que deixar a equação balanceada. Veja só como balancear. Quantos sódio você está vendo depois da setinha no produto? Quantos? Bora? É importante. 2 sódios. 2. Beleza, 2 sódios. Aqui você tem quantos sódio? Olha só, o total de sódio escondido, não é 1? Para ficar igual, eu coloco quanto? Para ficar igual, vou colocar número 2. E aí? Pode dizer. Entendeu? Ó. 2 sódio. 2 sódio. Segura lá. Isso aqui é gostosinho, hein? É gostosinho. Tem 2 sódio. Ó. Depois da seta, 2. Do lado de cá, eu tenho 1. Então, para ficar igual, vai ficar 2 de lá, 2 de cá. Para não alterar nada, então aqui vai ser 1. Porque 1 multiplica 2, que dá 2. 2 multiplica 1, que dá 2. Então, acertei os sódios. Vamos ver agora os demais. Hidrogênio. 4. Quantos hidrogênios você tem aqui? 4. 2 vezes 2, 4. Aqui tem quantos hidrogênios no hidróxido de sódio? 2 serve para o H também, ó. O 2 serve para o sódio, o 2 serve para o O e o 2 serve para o hidrogênio. Então, só nesse composto aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Com mais 2 daqui? 4. Então, aqui, ó, 2 hidrogênio mais 2 hidrogênio. Somando os hidrogênios aqui desse início, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. E quantos hidrogênios eu já tenho aqui direto, só na molécula da água? 4. Então, 2 vezes 2, 4. Os hidrogênios também estão certos? Estão. Estão balanceados? Estão. Eu tenho 4 hidrogênios no reagente e tenho 4 hidrogênios no produto. 2 átomos de sódio no produto, 2 átomos de sódio no reagente. Agora, e o S? E o O? Vamos procurar. Um S. Um S. Tá igual. SS. 1 para cada lado. Oxigênio. 1 vezes 4, 4. Com mais 2, 6. A água tem 2 átomos de oxigênio lá. O 2 serve para o oxigênio também. E aqui eu tenho 4 átomos de oxigênio. Mais 2 da água dá 6. Quantos oxigênios eu tenho aqui no hidróxido de sódio? 2. Quantos aqui? Olha só o bonitão aqui, ó. Ó, quantos ali? 4. Aí você soma 4 mais 2, 6. Deu certo, Jota? Deu. Deu certinho. Tá balanceada agora a equação química. Tá rebalanceadinha, tá tudo certinho. Então, quais são os coeficientes aqui que você utilizou? 1, 2, 1 e o 2.
Esse 2 já veio aqui, ó, da multiplicação. Então, você acabou de achar os coeficientes. 1, 2, 1 e 2. Se ele pedisse para somar os coeficientes, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. E pode cair muito nos exercícios, da lista de exercícios de vocês, nas provas. Qual é a soma dos coeficientes desta reação de neutralização? Aí você faz o balanceamento e depois soma os coeficientes e marca a letra que deu 6. Tudo pizza? Belezinha? E eu tenho um sal de caráter neutro. Tá certo? Ele é neutro. Porque você fez uma reação de neutralização. Não está tendo no meio nem hidrogênio para ser ácido e nem está sobrando o OH no meio para ser base. Um sal de caráter base. Mas se você quiser torná-lo, tem como. A gente já faz diferente. Vou fazer para vocês diferente. Mas eu quero que fique a mensagem. Jota, eu pego o ácido, pego uma base, coloco os íons separados, como regra aqui, todo cantinho, os íons separados, né? O mais, do menos, o mais, do menos, multiplico, né? Cruzado, junto às cargas positivas e negativas, formando o sal. Junto às cargas positivas e negativas, formando água. Feito isso, eu levo lá para frente da setinha e faço o balanceamento da equação, deixando tudo certinho. E aí? Agora, do jeito que você está vendo aqui, vou apagar aqui a frente, vou deixar como está, e agora vamos fazer o que a gente chama uma reação de neutralização parcial. Parcial. É a mais fácil que você vai achar. Vai depender do exercício. Parcial. Para que o sal tenha caráter, ou ácido, ou base. Você vai ver agora. Ó, hidrogênio. Quantos hidrogênios? 1, 2. SO4. Sódio. NaOH. O que é que você fez? Você colocou a quantidade de hidrogênios um na frente do outro. Se aqui fosse 3 hidrogênios, os 3 um ao lado do outro. E o SO4? Junto com o final. Né? E aqui, o sódio, separado do OH. Agora vamos montar o sal. Todo sal inicia primeiro com quem? O sal. Tem primeiro quem? Metal, mais a parte do A, metal. Isso aqui é para você formar quem? Sais. O que contém no sal? Metal e o não metal. Então, primeiramente, eu vou ter que ver quem é metal aqui, ó. Olha o metal, quem é? Na. Ó, hidrogênio de cá com OH de lá. Vai dar o quê? Água. Vai dar água. H2O. O que foi que sobrou? Um H, SO4. SO4. Já era. Acabou. O que você fez aqui? Você acabou de fazer uma reação de neutralização parcial. Você acabou de fazer uma reação de neutralização parcial. Agora, sobrou quem no meio? Olha quem sobrou no meio. Hidrogênio. Sobrou hidrogênio no meio. Porque eram quantos hidrogênios? 2. Um de cá junta com a hidroxila de lá e forma H2O. E o que foi que sobrou? O Na+ daqui, um hidrogênio aqui e o SO4 no final. Então, o sódio é positivo e o HSO4 é negativo. Então, você formou um sal. E aí, qual é o nome desse sal? Aí vem a questão, não é sulfato? O SO4 não é sulfato? É. Se ele é sulfato, como que nós vamos escrever o nome para um sal que tem caráter ácido?
esse cara aqui ele tem características ácidas. Porque sobrou hidrogênio, que é proveniente de um ácido. Então, ele é caráter ácido. Olha o nome do cara. Hidrogeno sulfato de sódio. Olha o nome do sal que você acaba de escrever. Hidrogênio. Hidrogeno sulfato de sódio. E ele tem, ó, se é hidrogênio que está no meio, ele tem um caráter ácido. Você não pode chamar ele de sulfato de sódio. O sulfato de sódio. Não. No passado aqui, no exemplo passado, a gente fez isso, ó. Esse é o sulfato de sódio. Sulfato de sódio. Cadê o hidrogênio no meio? Não tem. Então, é um sal que a gente diz que ele é um sal neutro. E quando que ele é básico ou ácido? Quando sobrar no meio hidrogênio, é ácido. Sal ácido. E se sobrar OH no meio, ele é um sal base. Certo? Vamos fazer mais. Vamos fazer mais aí. Então, essa aula aqui, nós temos que prestar bastante atenção nas nomenclaturas. Para escrever essas fórmulas aqui, que são muito importantes. Ó, vem mais. H3PO4 mais MgOH2. Então, você tem... Boa tarde, Luan. Então, você tem um ácido e uma base. Ácido e base. Então, ó, olha o que é que eu tenho que pensar junto com vocês. Qual é o nome do ácido? Qual é o nome da base? Eu tenho que me virar. Porque a lista de exercícios que você recebeu ontem tem tudo isso e mais um pouco. Então, eu vou ter que fazer isso, ó. Aula 1, aula 2 e agarrar na 3. Vamos subir aqui para ver como é que fica as cargas? Ó, sódio 3, menos 3. Então, o grupo PO4 tem carga menos 3. Qual que é a carga do hidrogênio, Jota? Ué, mais 1. Qual que é a carga do OH? Menos 1. Eu sei que é OH menos H mais. E quanto é a carga do magnésio? Sobe. Olha aqui. Mais 2. E se eu não sei, eu vou olhar na tabela periódica. Eu vou encontrar ele da família 2A. Então, se ele é da 2A, ele tem carga 2 mais. Dá para juntar já o positivo e negativo, ó. Ó, vamos separar aqui, ó. Hidrogênios. São quantos hidrogênios, ó? 3. Mais, ó o grupo. PO4 menos 3. O que é que você fez aqui, Jota? Ionização. Você pegou o ácido e separou as cargas. 3 átomos de hidrogênio, porque tem 3 aqui, ó. É um triácido. Certo? Oxigenado, porque tem oxigênio, certo? Então, 3 hidrogênios. Tirei os 3 hidrogênios. E sobrou o P, o O e o 4. P, O e 4. E por que menos 3? Porque são 3 átomos de hidrogênio, eu passo 3 para cá. Então, o número de hidrogênio significa carga negativa. O número de hidroxilas, que são 2, é a carga do positivo. É assim que funciona. Então, aqui, ó, é o número 2. Então, vamos juntar aqui, ó. Magnésio mais 2, sinalzinho de mais aqui só para enxavar. OH menos. Quantos OH? 2. 2. Você está vendo 2 hidroxilas aqui. Então, esse 2 é esse, ó. Você está vendo quantos hidrogênio? 3. Olha ele aqui. 3. Agora você faz isso. Junto aqui. Ó. Mg mais 2. Mg mais 2. Lá na frente. PO4. Ó. Não esqueça dos detalhes que são as cargas. Menos 3. E os números que estão lá em cima? Desce, cruzado. Desce o 3, desce o 2. Cruzado. Mas é simples, é ligação iônica.
Aqui é ligação iônica. Então, o 3 vai ter que descer para onde? Para cá, para o pezinho do G, do magnésio. E o 2? O 2 vai descer para cá, ó. E eu vou usar o quê? O parêntese para separar o 4 do 2, a parte negativa. Olha aí, aumentou esse detalhe. Usar parêntese para separar a parte negativa quando for o número 2 em diante. Porque se aqui é 2, eu preciso usar o 2 lá fora. Porque não pode ficar o 4 e o 2 juntos, ó. Né? Fica feio. Então, a gente organiza o composto. Né? Se fosse 1, não precisava, tá? Não precisava. Mas é 2, precisa. 3, precisa. 4, precisa. A partir de 2, eu uso parênteses. E aí, o que foi que formou aqui? Esse composto apenas copiando o número de baixo, ó. Mg3, PO4 e o 2 lá fora do parênteses. Ficou embutido ali no cantinho, né? Vamos fazer aqui embaixo. Ficou assim, ó. Mg3, PO4 e lá fora o número 2. Porque o 2 desceu. Olha lá. O 3 desceu. Olha ele aqui. Agora vamos para a água. 3 vezes 2 dá 6. Ó, 3 vezes esse 2 dá 6. 6 o quê? H2O. 6 moléculas de água. Terminou? Terminou. Mas e os nomes? Ah, os nomes. Ai, meu Deus do céu. Esses nomes me pegam. Jesus amado. Deixa eu ver esse nome bem aqui lá no meu caderno ou lá na aula passada. Você vai encontrar H3PO4. Você vai ter que buscar regras da nomenclatura. Olha o nome dele. Fosfórico. Então, o sal vai ter o final. Quando o ácido termina com final ico, o sal tem final o quê, gente? Qual é o final para o sal quando o ácido tem final ico? Ácido. Então, olha o nome lá que ficou. Fosfato de magnésio. Fosfato de magnésio. Mais 6 moléculas de água. Então, você vem aqui na frente e coloca a formação do sal. Olha lá. Temos que dar conta disso aqui. Ó, ao 6 a água. Olha o 6 aqui já como coeficiente. 3 magnésio. 3 magnésio. 2 fósforo. 2 letra P. Aqui é 1, então eu coloco 2 para acertar. Ó. Balanceando a equação. 2 vezes 3 é 6 hidrogênios. 3 vezes 2, mais 6 hidrogênio. 6 mais 6, 12. E quanto é o 6 vezes 2 direto? 12. Então, você sai pela tangente, balanceando a equação. Então, aqui você tem 12 hidrogênio. 6 vezes 2, 12 direto na molécula da água. E aqui você tem 2 hidrogênios, 2 multiplicado por 3. Deu quanto? 6. Aqui você tem 3 hidrogênios multiplicado por 2, mais 6. Com mais 6, 12. Oxigênio. 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8. 8 mais 6 aqui, 14. 2 oxigênio vezes 3, 6. 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14. Que é igual a 14 de lá. Tá certo. Então, os coeficientes, 2, 3. Aqui, quando não tem nada, é 1. O que já apareceu ali, 6. Aqui, 3. E aqui, 2. Se pedisse para somar, 2 mais 3 é 5, mais 1, 6, com mais 6, 12. Daria a soma 12. Se ele pedisse alternativa para somar os coeficientes. Querido, e aí o nome é fosfato de magnésio. Porque partiu do ácido com o nome fosfórico.
Tudo que é final ico, o sal passa a ter final ato. Certinho? Vamos fazer mais. No final, eu deixo a tabelinha com resumo. Com essas terminações entre ácido e sal. Porque vai mudando os ácidos, vai mudando as bases, e você vai aplicando as aulas anteriores, como este. Ó, HNO2 mais ALOH3. Mais uma reação de neutralização. Você tem um ácido, porque inicia com hidrogênio, você sabe disso. Nome desse cara? Aí você fala, não é possível. Né? Vamos preparando para o vestibular, para a vida do vestibulando. Então, HNO2. Ixi, nitrogênio. Você vai ter que pegar e desbuiar a tabela de ácidos. Então, esse cara aqui, qual vai ser o nome dele? Nitroso. Ácido nitroso. Estou colocando aqui, mas essa aula foi bem trabalhadinha como escrever a nomenclatura. Espero que vocês tenham assistido a aula de número 1. Depois a aula de número 2. E hoje eu preciso das 2 aulas anteriores para fazer ela. Por isso que às vezes está ficando meio que cheio de dúvidas na cabeça dela ou dele, tá? Mas é assim mesmo, depois tira de letra. Nitroso. Então, vamos subir. Olha o que você subiu. Menos 1. Por que você subiu menos 1? Porque aqui você está tendo um hidrogênio. E a carga do hidrogênio eu já sei, que é mais 1. Não preciso nem questionar isso. Então, eu venho aqui e coloco o H+, o que ficou juntinho, NO2. E qual que é a carga desse NO2? Menos 1. O que você fez aqui, mais uma vez? Eu repito. Ionização do ácido nitroso. HNO2. Separou os íons. Conduzir eletricidade. Sabor azedo. Corrosivo. Muda de cor na presença dos indicadores. Ácido base, né? A gente sabe disso. Vamos agora para a base. Ó, subiu à sua esquerda. Olha o alumínio. Mais 3. Quanto que vale a hidroxila? Menos 1. Tá? Só fazer melhorzinho 3. Então, a carga da hidroxila, você subiu lá, é menos 1. Olha, pessoal, caminho andado. Eu mostrei as cargas de cada um deles. Agora, eu junto os 2 positivos e os 2 negativos, formam o composto. Colocando aqui embaixo, ó, Al mais 3 e o grupo lá, ó, OH menos. Quantas hidroxilas? Não esqueçam que você tem lá no composto 3 hidroxilas. Aqui, ó. 3. E agora? Junta as cargas. Positiva com o negativo. O que é que você faz com aquelas cargas que ali eu cheguei? Desce elas. Desce. Chegou aqui. Agora, desce cruzado as cargas. Vê se vai precisar de parêntese. Quando o metal tem carga 2 ou mais, precisa do parêntese. Então, vamos lá. Ó quem chegou aqui. O 3. Então, o 2 e o 3 não precisa ficar assim desse jeito. Não pode ficar desse jeito. Então, um parênteses aqui, outro aqui. Colocando apenas a parte negativa entre parênteses, tá, pessoal? Só o negativo, a parte negativa que fica entre parênteses. E o 2zinho lá fora. O 1 não precisa nem descer o 1. Aqui é menos 1, ó. Ó, o que é que esse 1 vem fazer aqui? Ficar só escondido. Ó, 1. E agora? Reescreva. AL, entre parênteses, lá fora o 3. E dentro do parênteses, vou fazer de canetinha preta para ficar em destaque. Terminou? Terminou. A formação do sal. Agora, o nome do cara. Né? Como escrever nome? É o que está me pegando. O nome da partida e o nome da chegada. Está me pegando esses nomes. E aqui, quantas águas? Ó, 3 vezes 1 aqui, você vai ficar com 3. H mais e OH menos, sempre vai formar o H2O. 3 moléculas de água.
Então, para cá eu venho Al, NO2 lá fora um 3, tá? Maneira bem organizadinha. Mais 3 moléculas de água. 3 moléculas de água. Nome, espera aí. Nitroso, nitroso, o ácido é nitroso. Então, só vai ser nitrito. Hã? Olha aí o que aconteceu. Nitrito. Nitrito. De alumínio. O metal não muda, né? De alumínio. Então, o nome da fera, olha aí, finalzinho, ito. E o ácido final, oso. Então, oso, ito. Então, todo ácido que tiver a terminação oso, o seu sal em produção terá o final ito. Então, nitrito, entendeu? Fosfito, sulfito. Então, vai carregar o final ito quando o ácido de origem tiver o final oso. E o nome do metal? É o que está já na base, ó, alumínio. Certo? Então, nitrito de alumínio. Bacana. Vamos ver. Ó, quantos nitrogênios? Eu sempre procuro o maior número, que facilita a saída do balanceamento. 3 nitrogênios. Aqui é 1, ó. Então, de cara, eu coloco 3 no início. Porque vai ficar 3 nitrogênio também. Aí os menorzinhos vou deixando para o final. Hidrogênio para o final. Oxigênio, vou deixando para o final. Sempre procurando, sabe? Tem uma regrinha que diz assim, primeiro macho. Ó. A regra do balanceamento. Macho. O que é isso, Jota? O M de metal. Primeiro metal. O A metal. Os que são ametais, né? O M de metal, o A de ametal. Aí aqui eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Uma prioridade para fazer o balanceamento. Macho. Lembra do macho? Macho. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem é por último? Oxigênio. Quem que é o penúltimo? Hidrogênio. Então, primeiro eu vou procurando os metais. Né? Como tem metal aqui, alumínio. Alumínio está aqui. Alumínio, 1 igual a 1. Ametais. Aí agora, nitrogênio, 3. Tem 3. Vamos procurar carbono, não tem. Hidrogênio, 3 vezes 2, 6. Só aqui eu tenho quanto? 3. Com mais 3 aqui, ó, dá 6. Então, para não alterar aqui, vai ser o número 1, ó, coeficiente. Aqui também vai ser o número 1, para não alterar. Quantos hidrogênio, quantos oxigênio? 3 vezes 2, 6. 6 com mais 3, 9. Quantos oxigênios aqui, pessoal? Ó, 3. E quanto é 3 vezes 2 oxigênio? 6. Com mais 3 aqui, 9. Então, você tem 9 oxigênio. Deixou o oxigênio por último, ó. A regrinha do macho. Então, você tem o que? As mesmas quantidades antes e após a reação. Mostrando que os coeficientes ficaram 3, 1 e 3. Se pedisse a soma, dava 8. A soma dos coeficientes. Se pedir a soma dos coeficientes, dá 8. Se não, estão balanceados com aquela ordem. E aí, queridos, nome dos sais, nome dos ácidos, nome das bases são importantíssimos. Né? Ele pediu para fazer uma reação de neutralização. Fizemos. Poderia fazer parcial. Se vai fazer parcial, é diferente da neutralização total. Tem que ver essa parte de nomenclatura que vai pegando aí com vocês. Vamos ver aqui a parcial, como é que ficaria? Por curiosidade? Ó. E por aprendizado, parcial. Você tem um hidrogênio. NO2. Alumínio.
1 alumínio. 3 hidroxilas. 3 hidroxilas. 3 hidroxilas. Uma hidroxila com hidrogênio dá água. Então, vamos ver, ó, só tem um hidrogênio aqui, ó. Então, esse hidrogênio, com uma dessas hidroxilas quaisquer, já deu uma molécula de água. O que sobrou, coloca na ordem. Lembrando que primeiro é metal, o sal sempre começa com metal, certo? Ó, nitrito de alumínio. Apaguei o nome, mas está aqui em cima. Nitrito de alumínio, o composto formado. Então, primeiro sempre vem o metal. Quem é o metal do que sobrou? Alumínio. Então, você vai ter a formação aqui, ó. Alumínio. O que é que sobrou na frente do alumínio? 2 hidroxilas. 2 hidroxilas. E o que é que vai no final? A parte negativa. NO2. Acabou. Está feito o sal básico. É um sal de caráter básico, porque sobrou hidroxila no meio. Tá vendo? Ó. 2 hidroxilas no meio, porque se eram 3, pagou um hidrogênio, neutralizou o hidrogênio, sobraram 2. Nitrito de alumínio. Então aqui eu tenho uma dihidroxi, né? Hidrox, que é dihidroxila, né? Nitrito de alumínio. Viu como é que formou o sal? Quando é hidrogênio, sobra só hidrogênio no meio. Ó. É um sal de caráter ácido. Quando sobra hidroxila, é de caráter básico. Quando é a quantidade iguais, né, de hidrogênio e de oxigênio, de hidroxilas, eu formo um sal neutro. Cadê aqui o hidrogênio no meio? Não sobra. Cadê a hidroxila aqui no meio? O OH no meio? Não tem. Então, sal neutro. Quando tem OH no meio, básico. Só o hidrogênio no meio, ácido. Sal ácido, sal básico, sal de caráter neutro. Tudo pizza? E assim, vamos jogando aqui agora a tabela que eu vou deixar. A tabela. Deixar uma tabela aqui bem bacana para vocês. Para escrever a nomenclatura dos compostos, né? Nesse caso, eu tenho a tabelinha com a coluna dos ácidos e a terminação para formar o sal. Como são 3 terminações, já vale você observar aqui, ó, o sal final hídrico. Quando o ácido tiver o final hídrico, clorídrico, sulfídrico, bromídrico, você vai passar o sal com o final eto. Olha lá. Final eto. Então, você vai ter cloreto, brometo, iodeto, cianeto. Todos esses sais têm final eto. O ácido de origem tem final hídrico. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui o HCl. Então, ácido clorídrico. E quem vai ser o cloreto? Cl-. Porque você tirou o hidrogênio e ficou só a parte negativa. Aqui é mais, aqui é menos. Final ico. O ácido com final ico. Então, o sal vai ter o final A. Entendeu? Sulfúrico. A gente já fez lá. Sulfúrico. Sabemos que é o ácido sulfúrico. Então, final ico. Carga menos 2, né? Sobe o 2 aqui, você vê. Sulfúrico. Então, o final vai ser sulfato. E quem é o sulfato? É o S, o O, 4, menos 2. Ó, sulfato. Então, onde tiver SO4 menos 2 é sulfato para esse ácido de origem de nome sulfúrico. E o que nós fizemos hoje, por último, colocamos assim, ó, HNO2. Qual é a carga do NO2? Menos, porque o hidrogênio é mais, hidrogênio é mais. E aí o sal vai ter final ito.
Se eu tiro o H, olha o que é que sobrou aqui para esse composto. Ó. Nitrito. Tá? Se era nitroso, ácido nitroso, olha o sal como é que fica. Nitrito. De quê? O nome do metal da base que carrega. De alumínio, de cálcio, magnésio, né? De ferro e assim por diante. Então, você vai ter sempre os grupos negativos que vão dar origem aos sais. Partindo dos ácidos, a nomenclatura. Agora, basta vir ácidos, porque você sabe que um deles vai ter essa terminação. O sal correspondente. E aí você forma a molécula de água fazendo aquele cruzadinho lá no final, para finalizar. Então, diz que mosquito, né, meloso no bico do pato. Tem uma regrinha que você vê para formar, né? Diz que meloso, mosquito, meloso, mosquito no bico do pato. Então, o que é que ele quer mostrar? Que essas relações aqui, ó, com os finais. Meloso, mosquito. Então, ácido, sal. Bico do pato. Então, o mosquito, né, está no bico do pato. Então, criou-se uma frase aí para você guardar as terminações, um macete, meloso, mosquito no bico do pato. Né? Te meto na vidraça. Então, outros termos aí que você acaba criando aqui para guardar esses finais. Não há necessidade, né? Mas se você achar boa a frase, né? Meloso, mosquito, bico, pato. Aí você sabe que sobrou esse, que não está na regrinha lá. Então, hídrico com letra. Certo? Então, você guarda-se esses termos de ácido e de bases para formar os seus respectivos sais. Alguma pergunta até aqui? Salve, salve. Tudo bem, Gás Nobre? Veja aí. Como é que está a situação? Nomenclatura. Precisamos finalizar com mais um aqui. H. Vamos formar esse cara que está aí. Que é o iodeto, né? Aquilo que eu te mostrei. HI mais KOH. Aquilo que eu te mostrei no frasquinho. Como que é feito ele lá? Vai lá. HI. Então, ele é um hidrácido. Coloque na sua mente que ele é um hidrácido. Ele não contém oxigênio. Então, se ele é hidrácido, tem final hídrico. Nome do elemento seguido do hídrico no final. Então, aqui você vai ter ó. Olha só o final desse ácido. Iodídrico. Então, ele é acentuado, porque, né? Final hídrico para os hidrácidos, tá? Iodo. Iodídrico. Tirou a letra O e colocou o hídrico no final. Iodídrico. Então, nós já sabemos que o sal vai ter o final E. Você já sabe que o final do sal, o nome do sal, vai ter o final E. Então, vai ser iodeto. E o K aqui você sabe que é potássio. É iodeto de potássio. Olha ele aqui. Iodeto de potássio. Né? A formulazinha dele aqui no cantinho, ó. Onde está o pincel aqui, ó. Iodeto. Tá? Exatamente, ela é chatinha. Aí vamos separar as cargas. H mais e menos. Porque se você subir a sua direita, é menos 1. Subiu a sua esquerda, o hidrogênio é mais 1. Regrinha geral, né? Esse cara aqui, potássio, OH, menos. Se você subiu, o 1 está escondido, é menos 1. O 1 está escondido para a carga do potássio, mais 1. Tá? Mais 1. Então, mais 1, menos 1. E agora você junta os positivos com o negativo, ó, cruzado. Ó. K mais I menos. Não há necessidade de descer aqui os números 1, eles estão ocultos. Ó. KI. Aqui tem menos 1 e aqui tem mais 1. Para que descer um aqui e um aqui no sentido cruzado assim? Ó? Não tem necessidade de fazer isso. Ó.
porque elemento neutro é 1 e 1. E aqui você forma também a molécula de água, H2O. Formou o sal, formou a molécula de água. O cara aqui passa a ser nome iodeto de potássio. O frasquinho que eu te mostrei aí na tela. Ó, Ki mais H2O. Nome do sal, iodeto, potássio. Por quê? Iodeto, porque originou de um ácido com final hídrico, iodídrico. Então, sal, iodeto de potássio. E uma molécula de água. Então, está tudo balanceadinho, ó. 1 e 1. Somando os coeficientes, daria resposta 4. Né? São os coeficientes estequiométricos. Finalizou. Certo? Então, atenta a isso aqui, ó. Ácido para formar o sal final. E aí o sal passa a ter o final hídrico. Só assim você consegue manter esta neutralidade entre ácido e uma base. É meio chatinha mesmo a disciplina, porque envolve aula de ácidos, a aula das bases, que é mais fáceis, né, as bases do que os ácidos, porque é só o nome do metal, do cátion. E quando eu vou escrever o sal, eu preciso partir do ácido. Esse ácido aqui de início, que eu tenho que sempre buscar ele. Nome, faça a distribuição das cargas aqui, que eu vejo que não é tão mais problemático para você. Fazer essa esqueminha aqui, esse esquema. E aí, quando junta aqui, beleza, tudo pizza. Estou com vocês. Agora, quando vai escrever esses nomes, você tem que pegar a tabela que você acabou de ver e buscar a nomenclatura. Existe uma tabela de cátions e ânions, que você pode até pesquisar aí no Google, né? E salvar aí no seu celular, no seu computador. Tabela de cátions e ânions. Vai te mostrar uma tabela bacana, que ali você olha e já tem o nome de todos os cátions e o nome de todos os ânions, com as cargas em cima de cada um deles. Só você bater o olho, você já carrega o nome na frente e monta o sal. Com a tabela aqui na mão, aqui. Não é a tabela periódica, é a tabela de cátions e ânions, que carrega todos os cátions da tabela e todos os ânions da tabela. Então, você só bate o olho e vê o nome na frente. Você vai ter a final ico, você vai ter o final, né? E assim por diante. Tranquilo? Com certeza, né? E aí você tem o salzinho aqui, formado, que é o iodeto de potássio. Que a gente acabou de mostrar lá no quadro. Isso. Beleza. A prática é interessante, né? Talvez eu consiga fazer essa prática amanhã, aqui, né? Eu organizo meu espaço, gravo, e aí depois eu mando para vocês lá, eu tomando uma solução, né, de água e sal, a partir de 2 ácidos, de 2 substâncias, né? Como, por exemplo, o que eu mostrei para vocês lá no início. O ácido clorídrico, que é bastante corrosivo, e o outro que é o hidróxido de sódio. Então, a mistura desses dois aqui, ó, na aula que vem, né, vocês vão estar fazendo as atividades na lista, mas eu vou gravar a prática e disponibilizar o link para vocês. Uma prática bacana, bem interessante mesmo. Passo a passo. Professor, tem uma pergunta. Diga. Se a mistura não for correta, tem algum mal que vai fazer pro senhor, alguma coisa assim? Tem não. Ainda bem. Aqui vai ser tudo na medida certinha, eu vou montar o estúdio certinho aqui no meu laboratório. Aí, se passar a quantidade de hidrogênio a mais, ou a quantidade de hidroxila a mais, aí é aquele sal básico e o sal neutro. Por exemplo, quando você compra bicarbonato de sódio, olha só, quando você compra bicarbonato de sódio, é um sal. Esse bicarbonato de sódio, nós quase todos já tomamos e temos em casa na nossa farmacinha. Esse sal, ele tem uma característica o quê? Básica, porque se eu vou tomar ele, o sal eno, ou bicarbonato de sódio, ou leite de magnésia, pastilha de magnésia que a gente chupa também, é para neutralizar o quê? A acidez que está aqui dentro. Então, o bicarbonato de sódio,
né? Vamos dizer que seja ele aqui, o bicarbonato de sódio, ele é um antiácido. Só que ele é um sal, né? Nas características básicas. Por isso que se a gente fizer numa quantidade aqui, nós vamos ter sempre um ácido neutro, que não vai fazer mal a ninguém. E se produzirmos um bicarbonato de sódio também no laboratório, você vai tomar, eu também, como vocês já têm tomado direto comprado nas farmácias, e vai neutralizar aquela sensação ruim, angustiante que está aqui. Então, ele tem presença de OH. E o H mais do ácido, quando juntar dentro do estômago, forma moléculas de água. E o sal que se forma, deixando a gente aliviado. É assim que funciona. Então, por isso que nós temos ácidos, né, e bases, que quando reagem, podem formar sal neutro, sal básico e o sal ácido. Porque eles têm a sua aplicação também, tanto para a nossa saúde, nosso organismo, como também nos meios de agricultura, pecuária, né, e, enfim, aplicação vasta desses produtos no nosso dia a dia. Tranquilo? Mas não vai matar, não vai furar o esôfago, não vai furar o intestino, porque é tudo com segurança, né? E assim a gente consegue mostrar na prática como que os sais de fato são produzidos no dia a dia. E a gente compra direto na agricultura, compra direto lá da indústria e aplica. É tanto que quando você vê um caminhão tombado de ácido, talvez reportagem, né? Na prática eu ainda nunca vi. Mas esses caminhões que transportam ácidos, essas soluções corrosivas, ácidos e bases, por exemplo, a gente que já teve na estrada aí, você já deve ter ficado atrás de um caminhão desses tanques que está lá escrito corrosivo. Ali com certeza pode estar transportando um ácido, né? A granel. Se esse caminhão tombar na estrada, todo o asfalto, a vegetação, o solo vai ficar destruído. Por quê? O asfalto vai começar a ficar derretido, vai desmanchar. O solo, que é a terra, vai ficar ácida, não se torna própria para o cultivo, ela se torna imprópria para o cultivo, porque ela está acidificada, precisa corrigir o pH, chamar engenheiros, agrônomos, e as plantas, tadinhas, tira toda a clorofila, elas morrem. Chuva ácida de São Paulo, chuva ácida do Rio de Janeiro, chuva ácida lá para o rumo do Sudeste. Quem mora lá e tem essas chuvas ácidas, os destroços, as coisas muito mais visíveis, monumento, né, e etc. Até a gente também, câncer, etc. Aí que eu quero dizer, o que fazer para poder neutralizar a estrada? Aquele ácido que está derramando na estrada. Nenhum carro passa, hein? Segura de lá, segura de cá. Filas. E aí vem um caminhão com calcário. Calcário. É um sal. Salzinho que é usado muito na lavoura. Calcário. Vocês conhecem. E aí para tudo, joga esse calcário em cima lá do ácido que foi derramado na pista, né? Vai ficar a pista com aquele trecho branco, que é a cor do sal. E aí, dá um tempo para acontecer a reação entre ácido e base, na pista. E aí vai neutralizar o quê? Vai ter água, em forma ali da solução, com sal. Aquela salmoura em cima da pista. Aí os carros podem passar, que a borracha não vai ser desgastada pela acidez. Então passa, prega no pneu ali aquela água, prega, mas é água salgada. Mas se passasse antes, só em cima do ácido puro, pneu, ó, corrou, fura. É os 4 pneus lá na frente, só no arame. Entendeu? Ou então só na roda liga-leva, na rodinha de ferro. Passa um caminhão, lá na frente o pneu se quebrando, se furando, se derretendo. Né? E assim, não pode. Então, a polícia segura os dois lados, faz a neutralização. Entendeu? O cara até assusta, porque fala, o que é isso? Não, mas ó, segura, né? Então, gente, isso cai nos vestibulares, cai nos exercícios, essas situações, elas são contextualizadas e joga-se nas questões nossas. Ficamos por aqui, né? Pela essa manhã bacana, foi bem produtiva a aula, espero que vocês atingiu aí
parte dos seus objetivos, como vocês colocaram, que é uma aula bastante difícil, né? Mas que não é impossível de você pegar a aula 1, aula 2 e assistir a aula 3 e colocar em prática essas nomenclaturas que deixam a gente mais preocupado. Mas o exercício, né, a praticidade, te leva à compreensão de como tudo pode estar acontecendo. Tudo pizza? Então, bom dia para vocês, valeu, né? A presença, como eu falei lá no início, vocês escrevem o nome no chat. Porque eu vou salvar agora, terminar de gravar a aula, e aí a relação de vocês vão ficarem salvos aí. Então, quem não escreveu o nome, escreva, por favor, aí, que eu vou interromper a gravação da aula. E vai ficar a lista de vocês salva. E aí, Até, professor. até mais. Tchau, tchau, valeu.